Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Capital. Sempre um papo legal, você sabe disso, e hoje não é diferente. Você se ama? Para você se amar, você tem que saber sobre o seu corpo. Para falar sobre isso, nós temos duas convidadas aqui que vão ter um papo muito legal. Fique com a gente. Solta a vinheta, diretor. Você tá chato? Então, hoje o nosso tema é o seguinte: o corpo sabe tudo. E para falar isso, nós temos que trazer quem sabe sobre o assunto. Não é assim, né? Não é qualquer um. Com a gente aqui hoje, a Arlete Moreira, que já passou por aqui. O papo foi tão legal que ela voltou, né? Que é psicanalista, está aqui com a gente, que vai falar sobre isso. E junto com a Arlete veio a Flávia Maio, que também trabalha junto com a Arlete nessa missão de ensinar a você a conhecer o seu corpo. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Prazer enorme ter você de novo, Arlete. Flávia, a primeira vez. Eu acho que vai ser a primeira de uma sequência. Com certeza, tá? Eu que agradeço. Então, é legal, mesmo você já tendo passado por aqui, que você fale aí quem é a minha amiga já, Arlete Moreira, a minha amiga de muito tempo atrás. Maravilha. Então, Cláudio, eu sou uma das idealizadoras, né, do Corpo Sabe Tudo, e a gente, quando tem, né, essa oportunidade de ter contato com a psicanálise, é incrível, né, porque parece que uma coisa vai chamando a outra. E aí eu cheguei, né, depois de Freud, Lacan, doutor, aí a gente chegou no Reich, né? E o Reich é incrível porque ele mostrou o quanto o nosso corpo está falando sobre a gente. Então, através da nossa mente, daquilo que a gente viveu, desde do intrauterino até os 7 anos de idade, basicamente, a gente foi moldado. Então, a ideia, num primeiro momento, é essa, é um aprofundamento na psicanálise, e aí falar sobre isso foi muito legal, que eu acabei encontrando a Flávia aí no meio do caminho desses estudos, a gente sempre procurando muita coisa, e aí a gente falou assim, vamos falar sobre isso, né? Por que a gente não vai falar? Aí ficou aquela coisa, aí a gente faz uma brincadeira que tem um bordão. Aí eu falo assim, Flávia, por que o corpo sabe tudo? Aí a Flávia vai falar. Gente, eu sou a Flávia Maio, prazer, Cláudia, estar aqui com vocês. O Corpo Sabe Tudo nasceu de uma ideia de que a gente precisa estar sempre ajudando outras pessoas, né? E nada como você se conhecer. Porque quando você se conhece, eu falo assim, o início do autoconhecimento é aquela pontinha do iceberg para fora do mar. Mas lá embaixo tem algo gigantesco. Então é só o início, né? O Corpo Sabe Tudo, então ele traz a ideia ali de que desde, como a Arlete mencionou, de Freud e William Reich, da época que a gente está na barriga da nossa mãe até seus 5 a 7 anos de idade, que vão formando os traços de caráter. E esses 5 traços de caráter, que eu vou explicar bem brevemente aqui, porque depois tem um aprofundamento muito grande em cada um deles, eles trazem quem nós somos. E tudo isso vem do nosso inconsciente, né? De traumas que vivemos na nossa vida e vão transformando, né, moldando o nosso corpo. Então, o primeiro traço aqui que eu trago para conhecimento é o escapista. O escapista, ele é formado quando o bebê ainda está na barriga da mãe até o seu primeiro mês de vida. É onde a criança está ali dentro da barriga da mãe, ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, e qualquer mudança de
de hormônio ou qualquer mudança de felicidade, tristeza dentro da mãe ali, o que ela está sentindo naquele momento, passa para o bebê. Então tem hora que o útero está muito contraído, tem hora que o útero não está, muito fluxo de sangue, enfim, e aquele bebê não sabe o que realmente está acontecendo ali dentro. Então o que ele pensa? Eu vou me mexer o menos possível aqui dentro para não incomodar aonde eu estou. Então esse primeiro traço que ele é formado, o bebê tem a pessoa depois quando nasce, né, vai tendo ali todos os formatos, o formato do seu corpo, através dos 5 traços que eu vou mencionar, e nós temos os 5 traços, não existe uma única pessoa que tem um único traço, todos nós temos 5, só que em picos diferentes. Então o escapista, ele vai ser aquela pessoa que vai ter mais energia na cabeça, ele concentra muita energia na cabeça, porque ele não quer se incomodar ali onde ele está. Ele vai ter aquele corpinho mais magrinho, as quinas assim mais aparente, os ombros, o joelho, o cotovelo. É aquela pessoa que você não tem nem vontade de abraçar, de tão magrinha que é. O famoso que eu falo para a Arlete, né? Come, 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 não engorda. Então, esse é o traço do escapista. Então, as pessoas que têm o pico de escapista vai trazer um corpo assim ao longo da adolescência e da fase adulta também. Quer dizer, que você está dizendo o seguinte, que a complexão física do cidadão está muito ligado à forma da gestação nesse primeiro momento. Nesse primeiro traço formado, sim. Tá? Então, como ele se sentiu ali dentro do útero da mãe, é como ele vai formar. E se foi algo muito traumatizante, assim, entre aspas, é a pessoa que vai trazer um pico desse traço ali para a vida dela. Então, a gente, não sei, você deve conhecer, né, pessoas que têm esse, acho que você já deve estar até imaginando, porque quando fala desse traço, você já imagina alguém que tem um corpinho bem magrinho, a cabeça um pouco mais alongada. Eu tô pensando no bem gordinho. Não, bem gordinho é o próximo, bem gordinho é o próximo. Ela sabe por quê. A gente vai chegar lá. É o próximo. Então, assim, e é uma pessoa o quê? Extremamente criativa, tá? Quem tem esse pico é uma pessoa extremamente, tem umas ideias, literalmente aquelas ideias fora da caixinha, e o escapista, para confiar nas outras pessoas e contar essas ideias, ele precisa confiar muito nessa pessoa, porque são ideias tão mirabolantes que ele tem, que é um mundo muito dele. É aquela pessoa que gosta de ficar um pouco mais isolado, é aquela pessoa que gosta de ficar num videogame, que precisa ali daquele momento, não é muito do abraço, é mais do aperto de mão. E é aquela pessoa que se numa empresa, né, porque agora a gente entrando com as empresas também, estiver trabalhando numa área comercial, por exemplo, não vai se dar bem. É aquela pessoa que precisa estar trabalhando atrás de um computador, se possível numa sala isolada, vai ser o melhor dos mundos para essa pessoa, tá? Então, esse é o primeiro traço que é formado quando o bebê ainda está na barriga da mãe até seu primeiro mês de vida. Tá, essa avaliação, primeiro é o seguinte, nós vamos voltar aqui, nós vamos dar sequência nisso. O Corpo Sabe Tudo, ele é uma plataforma, o que é o Corpo Sabe Tudo como negócio, como é que é isso? Tá legal. Tá? O Corpo Sabe Tudo, ele é um projeto em que leva autoconhecimento para as pessoas. E ele é uma ferramenta de gestão. A gente acabou descobrindo isso exatamente fazendo esse trabalho. Então, a gente começou com uma ideia assim, vamos levar para as pessoas uma outra possibilidade de terapia e de se conhecer. Por quê? Através desse processo, né, da gente entender como que foi formado o corpo da pessoa, a gente descobriu que existe a possibilidade de fazer uma análise corporal. E aí, a análise corporal é a ferramenta que a gente usa para dizer para você, olha, Cláudio, os seus traços, os seus principais percentuais ou pico, né, que a Flávia está usando. Assim, eles são, por exemplo, um exemplo, tá? A gente não fez a sua análise ainda. O dependente, o controlador e o rígido, ok? Mas o que é isso, Arlete? Aí a gente vai explicando para você. Olha, de tal a tal momento ali do seu desenvolvimento, você passou por situações que foram muito marcantes para você. Detalhe, aquelas situações também foram vividas com um determinado genitor.
ou foi do gênero masculino ou do gênero feminino. E aí você vai também, essa coisa de passar o filminho na cabeça, aí você fala assim, pô, agora eu tô me identificando com isso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele foi sendo moldado à medida que a gente foi passando ali por esses processos ao longo do nosso desenvolvimento. A gente fala que foram os estímulos, né, que a gente foi recebendo. Então, assim, o nosso entorno, ele influenciou nisso, as pessoas que cuidaram da gente, os nossos principais cuidadores, mas basicamente os pais são os nossos grandes influenciadores nesse quesito. Sim. E aquilo que como a gente se sentiu. Quando a gente faz esse trabalho, a gente não quer encontrar culpado, tá? É como a pessoa reagiu àquilo que ela viveu, o estímulo que ela teve, como que ela reagiu àquilo. Então, ela pode ter se sentido, né, com alguns sentimentos ali, que é o que a Flávia vai trazer, ela vai esmiuçar um pouquinho mais a respeito pra gente, e aí foram formados os traços. Já vou aproveitar para falar os 5 só para te responder efetivamente. Então, a gente começou com o escapista, a gente vai passar pelo dependente, pelo controlador. Peraí que eu tô anotando. Então tá bom. Controlador. O masoquista, tá? Nenhum deles é patologia e não é uma doença, é só uma nomenclatura que foi dada pelo Reich, tá? E o último é o rígido. E aí a gente daqui a pouco vai dizer o porquê que a pessoa se tornou assim, porque ela tem uma ferida que ficou muito marcada. E aí a gente vai te falar da ferida, vai chegar nela. Daqui a pouco você vai saber. Legal. Então, dentro do seu negócio, dentro do negócio de vocês, você vai para uma empresa e você vai fazer uma avaliação análise corporal. Exatamente. Tendo isto aqui por estas possibilidades. Aqui tem um checklist, é onde eu me encaixo. Exatamente. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu já tenho a segunda pergunta, mas nós vamos continuar. Vai mandando, manda as perguntas. Ó, e você que está nos vendo aí, manda as perguntas no chat aqui, tá? Uhum. Se inscreva no nosso canal, Grupo Cata.oficial, não custa nada, tá? Fácil demais, tá? Mande suas perguntas, esteja com a gente aqui. E não deixa de ativar o sininho, né? Sininho toda vez, também tem essa. Tem essa, por favor, tá? E se não conseguir ficar o tempo todo com a gente, depois vai na plataforma, vê lá. Se não quiser ver, só quer escutar, vai no Spotify também, que a gente tá por lá, tá? Aliás, nós estamos tudo quanto é mídia também, tá? A gente tá aí movimentando pra caramba. Tá dando tudo certo. É isso aí. É isso aí. Mas vamos lá, você estava falando do escapista. Então, das características do escapista. Eu já estou pensando num monte de pessoas assim, tá? É muito louco esse negócio. Então, aí depois Só para finalizar, finaliza o escapista. Então, isso, ele importante. traz consigo a ferida da rejeição. Por quê? Ele se sentiu rejeitado em algum momento dentro do útero da mãe. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Lembra que eu falei? Ou tem muito fluxo de sangue, ou não tem, o útero está contraído, está dilatado. E ele se mexe o menos possível ali, porque ele acha que ele está incomodando alguém. Então, ele se sentiu rejeitado. Então, ele traz a ferida da rejeição, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que tem ideias mirabolantes, uma pessoa que vai sentar atrás de um computador. Ele é um cara que trazer muitas ideias para a empresa. Flávia, ele sofre por antecipação, esse cara? Geralmente sim, né, Arlete? Acho que ele sofre. É porque não seria um sofrimento por antecipação, ele no útero achando, não sei o que está acontecendo, portanto eu vou ficar quietinho, que eu estou aqui. Mas sim, ele não sabe absolutamente se é uma festa ou se é uma. Então, na verdade, a gente até tem uma parte do nosso estudo que traz as doenças que são mais comuns, né? Quando a pessoa está num percentual muito alto lá no traço, no pico do traço. O dele seriam as crises de pânico. Então faz sentido isso que você está perguntando, sim. Ele é um cara que ele já tem uma tendência a ficar um pouco mais ansioso e ele pode até desenvolver as crises de pânico. Por isso que é importante a avaliação. Uma coisa é a pessoa ter ideia de que ela tem esse corpo, mas até então ela não sabe o que esse corpo está querendo falar para ela. É porque, na verdade, do jeito que você está falando, Flávio, o cara já está se defendendo sem saber se apanhar. Ok. Inclusive, ele é da fala ácida, né? Ele é aquela pessoa que ele não tem muito... não tem uma tolerância muito grande. Então, ele geralmente é direto, aquela pessoa que já a fala dela assim, não tem rodeio com essa meio pessoa. Termo, né? Ela já vai direto, já se coloca. É a pessoa do estupim curto. Né? É um estúpido. Estupim curto. Nem sempre, porque depois vão vir. Não, é brincadeira, eu não podia perder
Muito bom. Não podia perder a sequência. Estopim curto, estúpido. Não podia perder. Mas legal. Eu não posso perder isso, cara. Desculpa. Não, tem que falar mesmo. Mas vamos lá. Então esse assim, é o básico, né? Que eu posso falar aqui do escapista. A gente se aprofunda muito mais em cada um dos traços, né? Quando a gente faz a análise corporal da pessoa. Mas esse aí é só o início de como que é um escapista. Tá. O segundo traço, trazendo, é o dependente, né? O dependente, ele é formado aí do primeiro mês de vida até 1 ano e meio de idade. É onde a criança está muito próxima à mãe, geralmente, pela amamentação, pelo cuidado, por tudo. E ali é aquela criança que só chora, ainda não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada. Então a mãe tem que ir por adivinhação para saber o que aquela criança quer, né? O que o filho quer. Então a criança tá chorando. Ai, filho, o que será que é? Vou dar mamar, vou trocar fraldinha, vou não sei o quê. E na verdade não era nada disso. A criança tá chorando porque tem uma etiqueta da roupa que está incomodando ela. E a mãe fez tudo que passou pela cabeça dela e na verdade não era isso que estava fazendo aquele bebê chorar. Então essa criança, ela traz consigo a ferida do abandono. Ela se sentiu abandonada por aquela mãe, porque ela só precisava que tirasse aquela roupa porque estava incomodando, e a mãe deu mamar, deu tudo, mas não deixou, colo, eu continuo mas não sofrendo. Fez o principal que ela queria naquele momento. Eu continuo sofrendo. Exato. Então assim, essa criança, ela vai trazer na fase da adolescência, na fase adulta, o corpo mais redondinho, que é o mais gordinho, que é que tem o formato tem o formato do rosto mais redondinho, aquela biquinho, né? Tem aquela aqui mais fofinha. Então, aquela pessoa que nunca vai ser magra, magérrima, nunca. Por mais faça dieta, alimentação balanceada, exercício físico, nunca vai ser aquele magro. Tipo Gisele Bündchen, né? Sim. Não vai conseguir. Então, traz consigo aí o formato do rosto do corpo e do rosto mais arredondadinho. Aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, que você tem vontade de estar perto. Uma pessoa aí, então, traz ali a parte boa, né? Já que teve a ferida do abandono, o que traz de bom? É uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa que gosta de estar próxima a outras pessoas, uma pessoa que sempre numa roda de amigos vai falar mais do que tagarela e às vezes tem umas ideias bagunçadas na cabeça dela. Então ela tá falando da NASA, daqui a pouco ela tá falando do cachorro, daqui a pouco ela tá falando de comida e tá tudo ok dentro da cabeça dela, porque ela consegue finalizar todas as conversas, dependendo de quem tá ali no meio da roda com os outros traços, né? Como o Pico não vai entender nada, mas depois dá tudo certo. Mas é uma pessoa que gosta muito de estar em contato com outras pessoas. Então, dentro de uma empresa falando, seria uma pessoa para trabalhar na parte de comunicação, de vendas, do comercial. Se sai muito bem, tá? E ali é uma pessoa que geralmente come bastante, né? Tem o prazer da comida, da bebida na sua vida. Então, por isso também tem o corpo mais redondinho. Então, comer para um dependente é muito prazeroso, né, Leti? Sim. Não sei se você quer acrescentar aí mais alguma coisa. A energia está concentrada na boca, né? Porque a gente falou da energia do escapista na cabeça. Aí, com a tendência a ir descendo, né? Essa formação também tem dentro da gente um aspecto que ele é neurofisiológico. Então, tem a baía de mielina, que a gente fala. Ele é um líquido que ele vai descendo, né? Do topo da nossa cabeça. E aí, ele vai passando por toda a nossa medula. Então, quando ele passa, aí se ficou ali naquele momento o estímulo, né? Que foi mais forte, moldou o corpo desse rechonchudinho. E aí, é um momento em que tá muito concentrado na boca. Tanto que tem a ver com a fase da amamentação, né? O cara que se comunica muito, né? Exatamente. Nessa linha, a mãe do Fausto Silva deixava os alfinetes tudo espetando ele, né? Mas ele vai ser um dos maiores comunicadores do país. É verdade. Literalmente. É isso mesmo. Essa mãe Sim, porque a ideia do traço não tem, assim, uma coisa ruim, né? Ou a gente vai mostrar para a pessoa que existe uma dor ali, mas a partir do momento que ela toma consciência daquilo, aí ela pode transformar numa coisa boa. Sim. E aí é onde vem a pessoa falar assim, pô, então agora eu percebendo isso, eu vou focar num determinado projeto que eu tinha lá engavetado, mas agora eu tenho certeza que eu posso fazer isso. Por quê? Porque agora eu me conheço melhor. Porque Sim. agora eu realmente sei que eu sou para comunicação. Assim como outras pessoas percebem, poxa, eu sempre fui uma pessoa que
quis mostrar, né, o meu trabalho para as outras pessoas, mas tinha um certo receio. O dependente ainda tem muita necessidade de aprovação, né? Só que aí ele agora já se sente mais seguro. Poxa, como que as pessoas vão saber do meu trabalho se eu não for lá e não mostrar para elas? Aí ele já não está mais tão receoso. Por quê? As pessoas só vão saber se ele mostrar. Mas antes ele não tinha essa ideia. Então isso é muito legal, essa consciência que traz análise corporal juntamente com essa devolutiva, a gente chama de devolutiva os encontros que a gente tem com a pessoa depois da análise. Nossa, elas são assim, muito esclarecedoras. A pessoa fala assim, poxa, a minha vida, ela agora passa a ser um outro momento. Por quê? Porque agora a pessoa tem consciência. Aquele corpo, ele está se comunicando com ela. Só que agora, diferente de antes, ele está sendo ouvido. É a percepção pelo autoconhecimento. Exatamente. Que você motiva, né? Exatamente. A função de vocês é motivar que a pessoa tenha o seu autoconhecimento, a partir daí ela tem reações diferenciadas. Sim. Né? É isso que leva, né? Mas isso é muito louco, porque assim, tem muita coisa que eu tinha deixado para trás, de realizações, e aí você começa a entender que eu não tinha que fazer para ninguém. Eu tinha que fazer por mim, para mim. É isso aí. E muitas vezes a gente quer fazer pelo outro, né? Esquece da gente. Eu acho que nós temos naturalmente a serviço de, né? A serviço de alguém, a serviço de alguma coisa, sempre a serviço de. E isso acaba tomando todo o seu tempo e não sobra para a seu serviço, né? Isso aí. E isso é a forma mais errada de ter aprendido, né? É difícil, mas é difícil você chegar nisso sem um auxílio, né? Por isso eu acho muito importante a atividade de vocês, porque antecipa uma coisa que eu fiz análise para uma outra questão. Sim. Tá, que me despertou para pensar. Aí eu passo, não foi ela que resolveu essas coisas, as minhas realizações que estavam engavetadas, que eu deveria fazer, né? Mas ela me colocou para pensar sobre isso. Sim. Né? Ela não resolveu, mas me pôs para pensar. E aí, através do pensamento, demorou para cacete, mas eu entendi que eu tinha que fazer algumas coisas, que eu tinha que fechar algumas janelas, algumas gavetas que estavam abertas. Agora, quando vocês aparecem fazendo esse tipo de trabalho, eu acho que antecipa e minimiza o sofrimento, porque se sofre muito com essas questões que se carrega aqui, né? Essa aceitação, com certeza. Até de se aceitar como você efetivamente é. Exato. Né? E às vezes a pessoa ele quer ser o que efetivamente ele não deveria nem tentar ser, porque ele não é efetivamente, né? Exato. Sim, é o famoso murro em ponta de faca. A gente pega uma pessoa que estava nesse movimento, aí ela tomando consciência do que o corpo dela está trazendo para ela, aí ela vai falar assim, poxa, agora eu vou usar então as habilidades que eu já tinha, mas elas estavam ali quietinhas, elas estavam adormecidas, né? E aí, até porque é cultural isso que você está falando, né? A gente foi sempre educado a fazer para o outro, a realizar para o outro. Então, eu vou trabalhar, eu vou realizar esse trabalho para o outro, pela corporação do outro, pela empresa do outro, e aí você começa a se tornar mais autônomo. Esse é um dos objetivos, né? Pelo menos da análise na abordagem psicanalítica, é o ser integral. Então, a hora que ele se integra, aí ele fala assim, pô, eu sou a pessoa, eu já sou o cara, então eu vou para esse lugar, agora eu vou para o mundo, eu vou fazer as minhas escolhas, agora de acordo com esse conhecimento. E a análise corporal dentro dessa ideia do corpo sabe tudo é uma ferramenta para você seguir em frente. Só que agora você vai safo, né? Agora você já está sabendo muito mais de você e você está curtindo essa questão da autoaceitação. Isso é muito legal, né, Cláudio? Todo mundo deveria se permitir. Gente, se permitam, hein? Autoaceitação é tudo. É tudo, né? Com certeza. Bom, aí depois vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro, controlador. Controlador, ele é formado de 1 ano e meio de idade até seus 2 anos e meio, 3 anos de idade, mais ou menos. Então, é onde a criança já começa a interagir um pouco mais. Então, já faz uma gracinha, já fala umas palavrinhas diferentes e os pais ficam ali babando, né? No filho, filho, faz isso, faz aquilo e não sei o quê. E aí, aquela criança faz tudo que os pais querem. Então, vou dar um exemplo aqui. Um dia, chega lá, os pais estão em casa, chega um casal de amigos, fala assim, nossa, você não sabe o que meu filho aprendeu a fazer. Filho, faz aquela gracinha. E a criança não faz. Não, filho, vai lá, faz. A criança não faz. Então deixa ele lá brincando quietinho, daqui a pouco ele faz. E os casais começam a conversar. E aí o filho olha e fala assim, poxa, então quer dizer
que eles só vão me dar atenção se eu fizer o que eles querem. Se eu não fizer, eles não me dão atenção. Então, vem ali a ferida da... Ai, fugiu a palavra. Manipulação. Da manipulação, tá? Então, ele se sentiu manipulado naquele momento, naquele lugar ou em outros ambientes também parecidos com esse. É uma pessoa que tem um formato de um corpo mais triangular, ou seja, o formato da cabeça triangular, do corpo, então os ombros mais largos, vai afinando mais na cintura, as pernas também, um olhar mais avaliador. Então, quando a gente vai analisar, depois eu vou falar como que a gente faz a análise corporal, o olhar o formato como a pessoa olha, não tem um formato específico, mas a forma como ela te olha, se é mais avaliador, se não é, então é formado assim. A boca também é diferente, então ele vai dar um sorriso que puxa mais para um canto, para o outro, lembrando que o lado esquerdo ele é para o lado feminino, o lado direito é para o lado masculino, né? A gente é 50% pai, 50% mãe, então isso também muda muito numa análise corporal quando a gente vai fazer. E essa pessoa, quando ela traz ali a ferida da manipulação, ela também traz a coisa boa. É um cara uma mulher que vai ser um líder nato, então articulado, vai conseguir comandar bem uma equipe, vai estar ali sempre muito próximo, com ideias incríveis, mas ele sempre vai precisar ali estar com a sua equipe junto com ele, porque se ele for, como ele já tem essa desconfiança, que ele já traz ali a ferida da manipulação, então ele já sente ali um pouco de desconfiança, ele tem que estar numa equipe que ele tem certeza que aquela equipe está com ele. Que ele não possa desconfiar de alguém, porque aí ele usa ali as qualidades que ele tem, não muito a favor daquela pessoa, daquele funcionário, aquela pessoa que está próxima a ele. Então ele começa a usar de uma outra forma. Mas assim, o controlador, ele dentro de uma empresa, ele vai estar sempre num lugar de líder, de comando. Ele vai estar ali sempre servindo muito bem essa parte. Tá, quer dizer, ele é um líder nato. Ele é um líder nato. Por conta dessa situação que ele foi exposto. Para poder lidar com aquilo, né? Ele se transformou num grande negociador. Exato. Ele é o grande comprador, ele é aquele que articula. Tô dizendo porque eu vivo com um. Beijo, amor. Com uma e com uma, né? Porque o meu segundo traço é o controlador. Sim. Então eu tenho muito disso comigo. Tá, você pode ter mais de um traço? Todos nós temos os 5. Tem aqueles que se sobressaem. Porque eu tô me vendo aqui nessas coisas. Você sempre vai se ver em todos, em alguma coisinha vai puxar. Mas tem aqueles que se sobressaem mais. Tem algumas coisas que se destacam. Mas aí a gente pode dizer para você quando você fizer a sua análise corporal. Por quê? Porque tem uma forma específica de vir. A gente já pede, né, que a pessoa venha de uma forma que a gente possa olhar os traços do corpo dela. Mas a Flávia vai falar exatamente da análise para a gente pontuar tudo direitinho e o pessoal vai entender. Uhum. O quarto traço, o nosso masoquista. Gente, lembrando que não é patologia, tá? A gente continuou usando o nome dado lá atrás por William Reich, então mantivemos aí por conta disso, tá? O masoquista, ele é formado dos seus 2 anos e meio, 3 anos, até os 4 anos de idade, tá? 3 anos e meio a 4 anos de idade. Aquele garotinho que bate a cabeça na parede, assim? É isso? Não, Faz isso. Não, brincadeira. O masoquista é o momento ali onde a criança, ela se sentiu em alguma parte ali da vida humilhada, tá? Então, quando a criança está nessa fase, é a fase do desfraude. É onde os pais vão tirar a fraldinha daquela criança e muitos dos pais acabam tirando a fralda antes do tempo. Ah, Flávia, mas como que a gente sabe qual que é o momento certo para tirar a fralda de uma criança? Dizem aí os estudos, né, que quando a criança já consegue subir uma escada sem se apoiar em nada, ela já tem o controle do esfíncter anal, que a gente fala. Então, ela já tem o controle ali do corpo, ela já sabe o momento que ela vai fazer o xixi e o momento que ela vai fazer o número 2. Então, interessante pais, sim. Isso, né? Então, assim, os pais muitas vezes acabam tirando a fralda antes. Aí, o que acontece?
O pai lá, vai lá, compra o piniquinho, bonitinho, fala assim, filho, você tem que fazer seu xixizinho, suas necessidades aqui. A criança ainda não entende, não sabe, então vai e faz na fraldinha. Aí vem o pai, vem a mãe, poxa, filho, mas a mamãe já ensinou, o papai já ensinou, não tá errado, não sei o quê. Tá fora do time. E aí a criança se sentiu o quê? Humilhado. Poxa, quando eu fiz assim, mas eu não sabia. E aí eu fui humilhado ali por eles, eles brigaram comigo. Então, é uma pessoa que traz ali um traço do corpo mais quadradinho. Então, tem o formato do rosto mais quadradinho, o corpo mais quadradinho. Tudo bem assim... Como que eu falo? Arlete. Arlete, o primeiro traço dela é o masoquista. Então, tem o formato do corpo mais quadradinho. É uma pessoa mais metódica, uma pessoa que gosta muito dos detalhes, uma pessoa que sempre vai pensar em tudo. Então eu sempre dou um exemplo, né? Vamos para um acampamento, é aquela pessoa que vai pensar desde o fósforo que tem que levar, até a coberta, até um guarda-chuva, não vai esquecer de absolutamente nada. Então dentro de uma empresa é aquela pessoa que vai cuidar do financeiro, aquela pessoa que vai cuidar ali tudo back-office ali de uma empresa, é um excelente funcionário para estar ali nessa posição, porque vai pensar sempre a mais. Às vezes é tão metódico pensar a mais do que pode dar errado, o que pode dar certo, e às vezes é muito over, né? Mas essa é a pessoa ideal para estar ali naquela cadeira. Então esse é o quarto traço de caráter formado. Tá. E o quinto e último, que é o rígido. O rígido, ele é formado aí dos seus 4 anos e meio até 5. A gente estende um pouquinho até 7, né, Arlete? Porque ainda tem essa fase. É aquela criança onde já vai conhecer os pares. Então, assim, a menina, né, vou falar de mim, a menina Flávia está lá, viu que o seu pai e a sua mãe tem um par. Então, a Flávia também quer um par. E quem que vai ser o par da Flávia? Geralmente, ela vai querer o pai. O menino geralmente quer a mãe como par. Então começa uma disputa. E, gente, é tudo no inconsciente, tá? Não é nada no consciente. E como acontece essa disputa? E como acontece. Então, a criança, a menina, vai querer disputar com a mãe o pai. Poxa, se tem ali um par, eu também quero o meu. E tem a triangulação, né? Então, ela começa a triangular ali, porque ela também quer o pai ali próximo a ela, o par dela. Então, é uma criança que traz consigo ali um corpo mais moldado, né? A gente fala, né? Uma cintura mais fina, um corpo mais bonito, um olhar mais cativante, os traços do rosto também mais bem formado, né? E ali ela molda esse corpo todo para chamar a atenção, a menina no caso do pai e o menino no caso da mãe. Porque em algum momento o rígido se sentiu... Tá fugindo a palavra. Ele se sentiu traído. Traído. Então, por quê? Porque ele estava ali triangulando Flávia, que é o seu pai, como par, e o pai dela tá traindo ela com a mãe. Tá? Então, é muito doido, né? A história, assim, acaba sendo muito... Se você para pra pensar... É muito assim, louco a cabeça como isso acontece, né? E muitas vezes, de análises que nós já fizemos, as pessoas perguntam, nossa, mas eu não me lembro disso. Não, é tudo no inconsciente, você não tem noção que você tá fazendo essa triangulação. Então, assim, o rígido é uma pessoa extremamente comunicativa também, como dependente. É uma pessoa que gosta de palco, uma pessoa que gosta de aparecer, gosta de estar em evidência, que gosta de ser notado. É uma pessoa que faz tudo do início até o fim. E vale um detalhe, tá? O escapista, o dependente e o controlador, lembra que eu falei que eles não andavam ainda? A criança ainda está em processo de. Então, eles são pessoas que sempre vão precisar de uma outra pessoa junto, numa empresa, por exemplo. Vamos pensar em donos de empresa. Ou um masoquista ou um rígido junto para poder tocar essa empresa. Porque o masoquista e o rígido, eles já andam. Então, a gente diz que eles já têm pernas. Eles conseguem fazer tudo do início até o fim. Quem tem esses primeiros 3 traços como pico tem uma dificuldade de fazer as coisas do início até o fim. Entendi. O rígido e o masoquista já conseguem. Então, por exemplo, o meu traço aqui principal, meu pico é o rígido, depois vem o controlador, depois vem o dependente. Eu tenho 3 picos. E aí eu vou mostrar, vou falar como que a gente considera os picos daqui a pouco. Então, assim, eu sou uma pessoa que se eu pegar para fazer essa caneca, eu vou fazer ela do início até o fim.
Já se um escapista pegar para fazer essa caneca, ele vai ter a ideia da caneca, mas ele talvez não vai saber como fazer essa caneca. E aí ele vai precisar do rígido ou do masoquista para finalizar poder fazer essa acontecer. ideia. Tá? Legal. Agora, isso tudo acontece simplesmente vocês olhando pro cara assim, já começa a traçar esse perfil? É isso? Olha, a gente tem uma base, né? Quando a gente já olha a primeira vez, a gente acaba já tendo uma ideia de como que é. Mas não dá para você saber ao certo os picos, realmente o percentual. Então, como que é feita a análise corporal? Nós analisamos 6 partes do corpo, tá? Então, geralmente a gente faz online, pode ser presencial também. A gente pede para a pessoa estar com roupas mais justas e claras, principalmente se for no online, porque roupa preta acaba escondendo aí um pouquinho. Então, uma camiseta mais justinha, uma bermuda mais justa, porque a gente vai analisar o formato do rosto, o formato dos olhos, o formato da boca, o formato do tronco, do quadril e das pernas dessa pessoa. Nisso, a gente vai pontuando e jogando num gráfico. E aí, esse gráfico dá o percentual que essa pessoa tem em cada um dos traços. O limite 100%, e aí os picos são considerados acima de 20%. Então, tudo que for acima de 20% é um pico que você tem mais em evidência o seu corpo, tá? E sabe o que é legal? Tem um filme que fala muito sobre até os 5 traços de caráter, chama Divertidamente. Então, é um desenho. É um desenho, né? É uma animação. É uma animação. E é incrível. Então, assim, a Rayleigh tem os bonequinhos dela lá na cabeça, a nojinho, a raiva, todos eles. E aí, cada hora um bonequinho tá no comando. Então, quando você faz sua análise corporal, é como se você puxasse seus bonequinhos pro comando naquele momento que você precisa executar alguma coisa. Agora, a Karen Miranda está perguntando aqui o seguinte, se engana com gráfico, mesmo com gráfico? Não. É isso. Não Pelo que eu entendi, é isso. Não é possível se enganar, porque tem algumas perguntas que são estratégicas. Por exemplo, você já passou por algum procedimento, né, estético, que é uma coisa que passou a ser muito comum nos últimos anos? Tá. Ou então se a pessoa passou por bariátrica, se a pessoa já fez alguma cirurgia ou ela passou por uma mudança importante no corpo. Então, assim, a gente também vai aprimorando muito a análise corporal, né? Eu e a Flávia, a gente sempre tá trocando informações com relação a isso. O que é importante para mim numa análise? Além da gente pedir para a pessoa já vir com a roupa já mais justinha, uma roupa clara, eu também peço para ela caminhar, eu peço para ela dar uma caminhadinha bem curtinha. Se a gente estiver no online, que é o que tem sido mais comum, as pessoas estão fazendo lá da Austrália, tem gente fazendo de Portugal, né? As pessoas estão em outros lugares. Então, eu falo assim, se você puder dar uma caminhadinha, e a hora que você volta, tá? Dá alguns passos ali dentro daquele ambiente que a pessoa tá, e aí ela volta, e aí eu falo assim, tenta parar da forma mais natural. E aí essa parada, onde a pessoa apoia a perna, a forma como ela fica, aquilo também fala sobre ela. Então é muito legal isso que a Flávia falou assim, a gente leva em consideração a cabeça, os olhos, a boca. Por exemplo, quando a gente está avaliando o rosto, eles dizem que o rosto é 50% da análise. Então, assim, a gente pede para sorrir. Aí eu falo assim, Cláudio, sorri. Aí você pode tanto fazer assim, aí tipo assim, Cláudio, vai, capricha aí, você já dá uma gargalhadona. Isso a gente já consegue observar outras coisas. E isso que ela falou assim, o olhar, não é só o formato do olho, é como você olha. O seu olhar, de repente, ele é um olhar investigativo. O que o olhar investigativo fala sobre você? É o olhar do analista, inclusive, né? Eu e a Flávia temos um pouco desse olhar. É o olhar do controlador, né? O olhar daquela pessoa que está ali pegando nos detalhezinhos. O meu ainda é um olhar do masoquista. A minha pálpebra mais caidinha. Mas o que ele me deu? Ele me deu um olhar bom para ser uma terapeuta. É aquele momento em que a gente transforma as coisas, né? Por exemplo, eu na minha infância, na minha adolescência, juventude, sempre fui uma pessoa muito procurada pelos amigos. E aí o que acontece? Teve um momento da vida que eu não era profissional nessa época ainda, eu só ouvia os amigos. E aí o que acontece? Eles sempre traziam a parte mais difícil deles. E aí eu falo que o masoquista, se ele não começa a se dar conta disso, se ele não vai tomar consciência disso, a gente se transforma num grande terreno baldio. Só fica tranqueira na gente. Aí quando eu comecei a perceber assim, poxa... É uma curva de rio, né? Exatamente. Só eu falei assim, eu acho que eu posso trabalhar com isso, acho que eu posso transformar isso numa coisa boa. Aí eu tive acesso à análise há muitos anos atrás, eu entendi tudo isso que Reich quis dizer pra gente,
e aí eu transformei na minha profissão. Vê como que você pode se reinventar? Então, uma coisa é você viver como um masoquista inconsciente. Quando eu trouxe para a consciência, falei assim, tudo bem, eu tenho uma capacidade muito grande de guardar as coisas, né? A Flávia também fala disso, ela fala assim, vou lá eu, né, com a minha folha, porque ela é do script, né? Vou lá eu com a minha folha e eu simplesmente venho e falo, né? Tudo que eu sei, tudo que eu quero passar para as pessoas está dentro de mim. Tanto que eu falo assim, gente, onde eu for, eu vou carregar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero dizer para as pessoas, até porque eu tenho uma facilidade muito grande de absorver o conteúdo também. Eu leio um livro, eu já fiz cursos de livros, né? Eu já vendi isso em algum momento para algum lugar. Então, é muito legal. Então, são essas características que são legais da gente mostrar para as pessoas. Você é bom nisso daqui, presta atenção nisso. Aí a pessoa fala, poxa, que legal. Então, não é uma doença, não é uma coisa ruim. Vem de uma ferida, ok. A pessoa passou por um momento. Eu passei por momentos de humilhação. Hoje eu consigo olhar para isso de forma diferente. Eu vou culpar minha mãe? Eu vou culpar meu pai? Não. Né? Eu vou transformar isso numa coisa boa. Eu acho que é o despertar para aquilo, efetivamente, transformar aquilo que não foi bom numa coisa que você pode tirar proveito, de forma sadia, não é isso? É isso. Bom, já que é assim, agora vamos melhorar isso, sim, já que eu passei por isso. Né? E tudo tem como melhorar, né? Principalmente quando você tem o autoconhecimento. Você já sabe que você tem aquela ferida, né? Pensando aí nos 5 traços. Então, como ser melhor? Como tirar um bom proveito disso? Porque tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. Agora, isso levado para a empresa, ela é um salto em qualidade na administração do negócio, não é? Sim, com certeza. É assim, é algo que a gente tá aí, 2023, tá com uma agenda já bem legal. Então, por que a gente quer levar isso para as empresas, né? Muitas empresas falam assim, mas o meu foco é o quê? O cliente. Lógico, o cliente vai trazer o dinheiro para a empresa, vai fazer a empresa crescer. Mas se você não tiver um funcionário feliz, você não vai chegar até o cliente melhor. Então, assim, o seu foco tem que ser no seu funcionário. Porque um funcionário que tem cabeça de dono, um funcionário que está ali por prazer, ele vai evoluir, ele vai trabalhar muito melhor do que um que não está, só está ali, porque eu ganho meu salário aqui, preciso estar aqui, estou aqui por necessidade. Ele está sobrevivendo, na essência da palavra. Exato. Né? Estou sobrevivendo. Sobrevida é ruim, hein? Não, é péssimo. É péssimo, eu estou vivendo, é diferente, né? Sobrevida é que você é sobrevivente de uma catástrofe, não é? Total. Não é? E aí o cara fala assim, não, como é que você... eu estou sobrevivendo. Para, cara. Assim, o que aconteceu? Terremoto na sua vida? Que foi o tamanho da merda que aconteceu para você ser sobrevivente, não é? Mas esse é o convite que a gente faz pro empresário, para a pessoa. A gente até fala, né, que o nosso projeto é como montar um time vencedor. Então, assim, se você quiser montar um time vencedor, você tem condições de olhar para esses funcionários, os colaboradores, né? Eu gosto muito de usar o termo colaborador, de uma forma humanizada. Como que você humaniza? Quando você leva uma ferramenta dessa, você está olhando além daquilo que a gente estava vendo até agora. Então, eu não sou só uma pessoa que me sinto abandonada. Eu criei um traço dependente. O traço dependente, se você olhar nas coisas ruins... Então, assim, por que dependente, Arlete? Porque ele se tornou muito dependente emocionalmente. Essa é a questão que foi olhada lá. Mas uma pessoa de caráter dependente, então ela é essa pessoa comunicativa, ela é essa pessoa agregadora, é uma pessoa empática, né? Eu tenho características de dependente. Então, o que acontece? Tem um percentual, né, alto, importante, mais de 20%. Então, eu transformei isso numa coisa boa. Estou aqui conversando com você, tem essa capacidade da gente criar um vínculo, né, num curto espaço de tempo. A gente está aqui passando informação de qualidade para frente. Então, Arlete, essa ferramenta, olhando, assim, a gente antes de começar estava falando na minha experiência na área de recrutamento, seleção, treinamento. Isso aqui é de mais importante no momento de uma contratação. Eu acho que ele é importante para resolver alguns problemas que você já tem, eventualmente, dentro do seu negócio. Que todo mundo tem. Toda empresa tem conflito entre as pessoas, não há uma harmonia, às vezes ela é natural, o cara se suporta profissionalmente, se detesta pessoalmente. Tudo isso a gente sabe, né, vive isso. Agora, você pode começar a resolver o problema na contratação. Exatamente. Já criando os perfis e vendo, de repente, você vai colocar
o cara no local errado, né? Eu tive uma experiência aqui, que a gente tem uma área técnica, tem uma área comercial e tem uma área da qualidade voltada para a qualidade, que trabalha muito em cima da qualidade, mas você tem um pessoal que é de chão de fábrica, que é o pessoal que executa a inspeção. E nós tínhamos um funcionário, empregado, começou com a gente como estagiário, ele foi evoluindo muito bom. E chegou um dia que falou, cara, você está indo tão bem, cara, que nós vamos te colocar para ser o líder, o técnico líder. Primeira resposta dele, posso pensar? Ele sabendo que aí ia ter benefícios, ia melhorar ganho, ia melhorar uma série de coisas. Posso pensar? Claro. Né? A cabeça não foi feita só para separar a orelha, porra. Sim. Né? Para colocar chapéu. Foi feito para pensar, vai pensar. No dia seguinte ele volta e queria falar com você. Tá bom, senta aí, cara, fala. Eu falei, não quero. Falei, oi? Não quero. Naquele primeiro momento eu fiquei puto da vida. Porra, jogando a oportunidade fora e tal. Mas não era a oportunidade que ele estava querendo. Depois fui entender que não era aquilo. Não estava no perfil dele. Exatamente. Tá? E eu estava querendo transformar o cara. Eu seria um péssimo líder. Ia perder o técnico e o líder. Né? Então, às vezes, isso acontece muito em vendas. Né? O cara pega o melhor vendedor e transforma ele em gerente. Puta, fez a maior bosta que podia ter feito. Que de repente o pior vendedor dele vai ser o melhor gerente. É isso aí. Né? Que o cara é ruim de vender, mas é muito bom para coordenar, para levar, para fazer acontecer, para motivar. Exatamente. Né? Então, essa questão, vocês têm duas formas aí, assim, no mundo corporativo bem claras. Né? Tratar da equipe que já existe, né? Até para ver quem está em que função se efetivamente aquilo... Na cadeira certa na ou cadeira não, certa, né? E na contratação. Sim. Você sabe que eu estava lendo sobre uma experiência, eu vi até, foi no YouTube, eu não lembro o nome de quem era o contratante, e ele falou que ele contrata a pessoa, depois de 3 dias ele chama a pessoa na sala e pega 10 mil reais e põe assim em cima da mesa. Você já viu essa história? Bom, é muito legal. Muito legal. Fala, cara, você entendeu como funciona? Você pode ir embora, leva os 10 mil reais, mas aqui o pau come. Tá? Se você aceita desafio, você fica. Se você não aceita, pega os 10, tá legal pra cacete. Obrigado por ter vindo, obrigado por estar indo. Mas já resolveu uma questão agora. Não tem mimimi para depois. Sim. O cara achou uma fórmula muito legal. Ou você se compromete comigo ou você tá fora. É isso. Né? Ele criou um formato. Então eu vejo assim, o Corpo Sabe Tudo, ele é uma ferramenta fantástica para você adequar as suas tomadas de decisão. Nós vamos conversar a respeito disso, né? Porque a gente também tem, com tudo que a gente faz, voltado para a área da qualidade, muito sistema de gestão aplicado, eu continuo, se você for lá no Café Nosso, tem uma placa escrita lá, a pessoa mais importante do CAT é o cliente. Já de saída. Isso aí criou um tumulto quando eu escrevi isso. Tem um funcionário falando, não, mas não sou eu. Eu falei, não é você. Você é importante, mas você não é o mais importante. Porque o mais importante é que traz o dinheiro para dentro. Agora, se você não tiver aqui, ele também não vai ser atendido. Então, nessa balança... É um conjunto, É um conjunto. Nessa balança está bem equilibrado. Sim. Mas sem esse cara da ponta aqui, você não existe. Daqui a algum tempo a gente pode mudar esse quadrinho aí e colocar que a pessoa mais importante é você quando você sabe quem você é. Que aí é uma pessoa diferente. Já podemos fazer essa daí. É uma pessoa totalmente diferente. Isso entra para o cliente e para o colaborador. Sim, é incrível. Nossa, o cliente vai se sentir, ele já vai se sentir atendido quando ele chegar num lugar e a pessoa que está atendendo ele, a pessoa que está recebendo ele, a pessoa que está avaliando ele, a pessoa que está entregando, ela está ali, mas ela se conhece. Mas você sabe, Arlete, que teve uma discussão aqui que, dentro dessa questão da qualidade, eu estou lá numa associação e houve uma discussão, e eu disse o seguinte, que toda reclamação é procedente. Não existe reclamação improcedente. Sim, todas elas são procedentes. Né? E o pessoal, o cara foi lá e falou uma bobagem. Se ele falou uma bobagem, é porque ele não recebeu informação suficiente para não falar aquela bobagem. Ok.
Então, quem falhou foi o emissor da informação, que não foi um bom emissor, ele não conseguiu se comunicar. E, portanto, a reclamação é procedente. Porra, isso gerou um tumulto. Acabou a reclamação contra a reclamação. É isso. Acabou a reclamação contra a reclamação. Sim. Ah, o cara é um ogro. Ok, mas tem forma de você se comunicar com o ogro também. Né? Faltou você ter tempo, disposição e vontade para explicar para o ogro. Sim. Né? Então, mas isso acho que cabe para tudo, não é só... É perfeito, é isso que você está trazendo mesmo. Acaba trazendo muito mais possibilidades do que a gente imagina. Porque você já está olhando outras coisas. É lógico que a ideia da ferramenta é realmente algumas coisas que a gente já se propôs. Mas tem várias outras que vão aparecer no caminho. E isso é muito legal que você está trazendo. Não, explode, porque ela explode. A partir do instante que é assim... Eu me conheço, eu sei do outro lado, eu me coloco na posição do cara que está do outro lado, né? Que eu também sou reclamante, eu também tenho problemas aqui, escapismo, dependência, controlador, eu tenho tudo isso aqui também, que você falou que todo mundo tem, eu me encaixo em tudo isso aqui, né? Mas a partir do instante que se coloca no lugar, tem o autoconhecimento, você vê que tudo que o cara fala, toda reclamação, efetivamente, ela é procedente. Inclusive na relação pessoal. Sim. Outra reclamação na relação pessoal é que faltou comunicação. Análise de casal. Análise de casal faz muito sucesso. Faltou você olhar assim, até ver a limitação de quem está do seu lado. Falar, porra, eu não posso exigir mais do que esse cara pode entregar, do que essa mulher pode entregar. Essa pessoa não pode entregar mais do que ela está entregando. Isso que você está falando do momento da reclamação foi bem pontuado, porque o que a gente pode olhar? Se você, por exemplo, contrata, né, esse serviço, a gente vem e entrega para você um treinamento como gestor. Então, você lá, como a pessoa que está ali gerindo a maior parte daquilo que está acontecendo, e se você gosta de fazer parte do processo de contratação, aí a gente te chama, também faz um treinamento com você. E aí o que acontece? Você ali já consegue ter uma ideia melhor, né? Fala, poxa, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu posso redirecionar, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu posso trazer para determinada função. E aí nessa hora a gente fala assim, análise do casal. Análise do casal, no começo era para os cônjuges, depois o que acontece? É a análise minha com a da Flávia. Aí, onde que eu vou suprir uma questão dela e onde que ela acaba suprindo uma questão minha? E foi muito legal, ela estava falando, tem ali os 3 primeiros traços, eles não são bons de concluir. E ela tem ali uma parte da análise dela, tá em 2 traços que ainda não fazem tudo sozinho. Então, quando eu venho e tenho 2 traços onde eu tenho essa questão de chegar até o fim, a gente dá essa força uma para outra. É lógico que ela me ajuda naquilo em que eu não sou tão boa. Então, isso que faz com que seja uma sociedade bacana. Isso não acontece no casamento, se você tem uma empresa e você tem um sócio. A análise é para você. Né? E a gente vê, tá chegando aí, a gente está conversando um pouco antes sobre o ESG, né? Que é a governança, o social e o meio ambiente. E no social... eu estava lendo a respeito como que se está olhando para essa questão do ESG, né, que vem efetivamente para trabalhar esse ponto do ser humano dentro da instituição, né? E do ser humano no entorno da instituição, né, como a figura principal do negócio. Mas eu acho que a grande barreira que acontece, e o ESG está chegando, e algumas empresas, as grandes, já estão olhando para isso com muita atenção, porque isso se torna fator de rentabilidade, mais rentabilidade, né? Mas eu acho que a grande barreira que acontece é do empresário, do pequeno empresário, microempresário, o cara que tem aí 60, 70, 100 funcionários, ele entender a importância de um negócio desse. Ok. Né? Essa daí eu acho que vai ser o grande desafio de vocês. Eu entendo muito fácil, até por conta da minha história, né? Mas tem muita gente que não entende assim, e é o seguinte, toca e eu quero que o cara, ele entrega, eu pago, ele é empregado, eu entrego, eu pago, ele entrega, né? E a gente já não está mais vivendo isso, né? Nós estamos vivendo uma outra situação, e às vezes eu me coloco nesse barco, às vezes a gente não pratica isso. Sim, sim. Mas se sabe o que é? Por que não pratica? Que também fica a dica, né?
Estou falando de mim, estou tratando dos meus problemas aqui com vocês. Né? Às vezes o cara não tem tempo de fazer essa gestão. Fala, porra, mas não tem tempo de fazer. Não tem tempo de fazer essa gestão. Né? De estar com o seu pessoal, de conversar, dar aquela atenção efetiva. Fica muito mais um aperto de mão só. E olhe lá do que você. Mas por que é isso? Né? É porque o cara é petulante? Porque o cara. Não é porque o cara é petulante. Na grande maioria das vezes, não é porque o cara enricou, agora não dá mais atenção, não é isso. E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem que não é isso. O problema é que o tempo dele está escasso. Mas aí eu concordo e discordo, porque assim, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, né? E você tem que saber o que é prioridade ou não. Eu estava conversando com um amigo esses dias, que era dono de empresa, vendeu a empresa agora recente, e ele falou assim, Flávia, todo funcionário que chegava novo em uma equipe, eu fazia algum evento na empresa para eu conhecer esse funcionário. E isso fazia toda a diferença na empresa, porque todo mundo sabia quem eu era, e eu sabia quem era todo mundo. Então ele falou assim, hoje eu saí da empresa, eles fizeram um evento de fim de ano e chamaram ele, né, para estar participando do evento. E ele falou assim, todos os funcionários sabiam quem eu era. Todo mundo me conhecia e eu conhecia todo mundo. Então isso faz a diferença também dentro de uma empresa. O dono, o líder ali está envolvido com seus funcionários. Às vezes, é o que você falou, ele não vai ter o tempo, mas ele vai ter como contratar alguém para estar fazendo isso, que nem o Corpo Sabe Tudo pode chegar ali até a empresa para fazer essa parte que ele não tem o tempo de olhar tão a fundo. A gente vai olhar no a fundo, mas ali a parte do social, de estar próximo àquela equipe é muito importante, que é onde o colaborador vai se sentir valorizado, vai se sentir importante. E muitas das pessoas, pela escassez de tempo, que eu não concordo muito, né, acaba colocando isso de lado porque acaba tendo outras prioridades, mas isso também é uma prioridade, porque o seu funcionário vai estar ali sendo visto por você, vai falar assim, poxa, a Flávia, que é dona do Corpo Sabe Tudo, junto com a Arlete, tá aqui, hoje tem uma empresa, de 1.000 funcionários, nós não temos ainda, mas vamos ter em breve, então é importante eles saberem assim, não, a Flávia veio e me cumprimentou, passou por mim, me cumprimentou, falou comigo, não sei o que, a Arlete veio também, a gente sentou numa sala e conversou. Isso vai fazer o funcionário se sentir valorizado. Então faz a diferença, né? E eu acho que as empresas têm mudado muito, porque antigamente você era contratado por um QI, por uma prova que você fazia. Hoje as empresas já prezam ali pela estabilidade emocional da pessoa. Sim. Então, por quê? Se você consegue em um ambiente de estresse ou de extrema felicidade, você se manter ali firme e forte, é o que a empresa quer. Porque senão, num momento de estresse, você vai cair. E se você cai, você tem uma equipe embaixo de você, sua equipe cai junto também. Agora, dentro do programa do Corpo Sabe Tudo, nós falamos de uma primeira avaliação. Existe um programa de acompanhamento disso depois? Para manter esse time? Porque o que eu vejo? Primeiro instante, quando a gente faz uma avaliação dessa ordem aqui que você está colocando, a primeira coisa que você vai criar na pessoa é a motivação. Natural. Por que eu entendo isso? Estão cuidando de mim. Uhum. Essa é a primeira motivação que vem. Como é que eu mantenho esse balãozinho inflado? Perfeito. Né? A gente vai voltando de tempos em tempos que tem os protocolos de manutenção, né? Tá. E aí a gente tem até esse entendimento, é legal porque a Flávia trouxe, é aquelas coisas que a gente geralmente pensa, né? Ouve das pessoas, desculpa, mas não concorda, que assim é o tempo. A gente tem que olhar qual que é a nossa prioridade. Então, de repente, o problema não é tempo. O problema é onde você está colocando a sua prioridade. E aí, quando a gente está falando de gestão, o que acontece? A gente vai ali dar esse start. Pode ser através da palestra, que a empresa vai escolher, inclusive, o tema, porque a gente realmente tem muitas possibilidades. E aí, depois, a gente vai e faz o convite para análise corporal. Tem funcionário que, se a empresa, né, não, de repente,
trouxer para eles a questão da análise, eles mesmos vão pedir, falar assim, pô, mas eu quero muito isso, né? E aí a hora que eles entendem a importância que tem aquilo, aí a gente já entra com as análises. E aí o que você está falando, é a hora que ele fala assim, poxa, eu estou sendo olhado, eu estou sendo cuidado. Mas o que é legal daquele, o gestor, né, que você estava falando um pouquinho antes, a gente sempre tenta levar primeiro para o gestor. Olha, a análise corporal, ela vai ser importante para o seu colaborador, mas ela vai ser importante para você. Então, quando a pessoa passa a se conhecer, ele já tem esse olhar diferenciado, né, pro colaborador dele. E aí essa hora que as coisas vão fluindo, porque aí esse time ele vai ficando cada vez mais consistente, a pessoa vai entendendo, fala assim, poxa, eu passei pela minha análise, aí agora o colega vai e passa pela análise, o outro colega vai e passa pela análise. Daqui a pouco você chega lá, a hora que você está chegando na empresa, fala assim, lá, a Arlete está vindo aí, poxa, a gente estava aqui falando das nossas análises. É gostoso, é um trabalho de autoestima. Antes de tudo, sim, é um trabalho de autoestima. A gente está falando aqui de trabalhar autoconfiança no ambiente da sua empresa, a gente está falando de trabalhar autoestima, autoaceitação, autoconhecimento. É tudo tão importante e é isso que você está falando. Cada vez mais está sendo falado sobre isso. A Flávia falando, poxa, como é importante hoje a saúde mental do seu funcionário. Sim, sim, e daqui a pouco sim, não vai nem ter como caminhar diferente disso. Você vai chegar lá e vai fazer as perguntas que a gente faz quando está fazendo análise corporal. Como está a sua saúde mental? A gente pergunta, você dá a nota de 0 a 10. Qual é a nota que você dá? Infelizmente não é incomum. A pessoa dá 2 para a saúde mental dela. Aí você fala assim, gente, olha o que a gente vai pegar aqui. Só que detalhe, eu tô ali diante de uma pessoa que veio me procurar. E se essa pessoa fosse o seu colaborador, hein, Cláudio? Então, bem, gente, olha, a conversa, nós vamos passar aqui à tarde, né? Mas o diretor já fez sinal ali, já deu a hora. Mas vamos lá, você que está com a gente tem uma empresa, nós vamos falar sobre isso, sobre a nossa aqui, Grupo Cata, você sabe, inspeção de segurança veicular, certificação de produtos, auditorias de rede, franquias. Qualidade é o nosso negócio e a gente está preocupado também com a qualidade do nosso pessoal e a gente vai estar falando sobre isso aqui. O corpo sabe tudo. Se o pessoal quiser falar com vocês, as empresas que estão nos vendo, para levar esse projeto para dentro de suas empresas, para melhorar a relação com pessoas, melhorar a cabeça das pessoas, ou não deixar que as cabeças piorem, que é trabalho na prevenção, sim, né? Que é o principal. Que é o principal. Qual é a forma de chegar até vocês? Vamos lá. Vai lá, Flávia. Hoje nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, nosso Instagram tem lá o link da bio, e onde você clica lá, você acessa todas as nossas redes. Então, @o Corpo Sabe Tudo. Estamos lá esperando vocês. Espera aí que tem alguém querendo falar. Diga lá! Não quer falar? No TikTok também. No TikTok também. No TikTok, todas as redes sociais, estamos lá. Maravilha. Diretor, aquelas 35 perguntas, tudo certo? Maravilha. Gente, prazer enorme ter você aqui, Flávia, te conhecer, Arlete, ter você de novo aqui. Sempre é muito legal, sempre melhora o nosso programa. Gratidão, é muito bom tê-las aqui e a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Sim. A gente vai fazer depois o seguinte, a gente ajustando, depois da avaliação do nosso pessoal, a gente está fazendo alguma coisa acontecer, a gente vem fazer uma avaliação ao vivo aqui pro pessoal. Maravilha! Combinado. Vem conversar aqui. Muito bom. Legal? Combinado. Obrigado, gente. Valeu pra caramba. Isso. Fique com a gente. Sempre é uma novidade aqui, Cata e tal, sempre um papo legal. E hoje a conversa não foi diferente. Você viu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. O ano está acabando, mas foi muito bom estar com você aqui esse tempo todo. Valeu, gente. Um beijo no coração. Solta a vinheta, diretor.
Obrigada.